Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Você é santo? Em uma pequena vila rural na Itália, havia 2 irmãos membros da máfia local. Eles eram maus e muito ricos. Ninguém tinha algo bom para dizer sobre eles. De fato, todos pareciam ter uma história sobre como foram enganados ou difamados pelos irmãos. Um dia, um dos irmãos, Lorenzo, morreu. O irmão sobrevivente, Luigi, como um raro momento de consciência, sentiu que algo de bom deveria ser dito sobre o seu irmão no funeral. Então ele foi ao vigário local e disse: "Eu sei que o povo da vila nos odeia, vocês não sabem a metade do que fizemos. No entanto, quero que você diga algo de bom no funeral dele. Quero que você diga que Lorenzo era um santo. Se você concordar, mostrarei minha gratidão dando 100.000 euros para a reforma da igreja. E aqui está o cheque. Se você não fizer, terá grandes problemas comigo." O vigário pensou um pouco, concordou e recebeu o cheque. Logo se espalhou a notícia sobre o acordo. Então toda a vila foi ao funeral, porque todos se perguntavam o que o vigário diria. Depois que os hinos de abertura foram cantados, as leituras feitas, o vigário subiu ao púlpito e proferiu seu sermão. Olhando para o Luigi, sentado ali na primeira fila, o vigário disse como os 2 haviam sido maus. Ele continuou dizendo como Lorenzo traiu não apenas nos negócios, mas também a sua esposa, como ele mentiu e como não se preocupava com ninguém além de si mesmo. E assim continuou dizendo que Lorenzo tinha sido um canalha. Após 10 minutos de pregação nesse sentido, o vigário, sendo um homem de palavra, encerrou seu sermão simplesmente dizendo: "Mas, comparado ao irmão Luigi, Lorenzo era um santo." Em suas cartas, Paulo se refere aos seguidores de Cristo como santos. Você já se perguntou o que significa o termo santo? Paulo usou muito esse termo em suas cartas. Por exemplo, em Romanos 1:7 lemos: "A todos os que em Roma são amados de Deus, chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo." Então, o que é um santo? O termo santo tem alguns significados. Alguém que sofre muito é chamado de santo. Acho que você já ouviu a expressão: "Ela é uma santa", para aturar ele, tanto assim. Outros dizem das pessoas que fizeram algo especial, por exemplo, alguém que foi martirizado por sua fé, foi morto pela fé em Cristo. Santo é um termo bíblico. Santo é a pessoa cristã. Que privilégio é sermos chamados e chamadas a ser santos. A origem da palavra santo deriva da palavra santificado, que é separado para Deus. Receber a Cristo significa mais do que simplesmente conhecer que Jesus existe ou que Ele é divino. Significa levar uma vida centrada em Cristo. Em Romanos 6, vemos o centro da vida cristã. Paulo escreve: "Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos." Qual é o efeito do pecado em nossa vida? Paulo responde diretamente e o contrasta com o presente de Deus para nós. Em Romanos 6:23, "Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor." A mensagem cristã não é simplesmente sobre se tornar cristã ou cristão, mas continua até o fim. Paulo, em sua última carta, escreve isso a Timóteo: "Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda." 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6-8. Ou, em termos teológicos, não se trata simplesmente de salvação, embora é claro que a salvação seja de vital importância. É mais também sobre o processo de santificação, ou seja, consagramos nossa vida a Deus.
Em outras palavras, precisamos nos tornar mais semelhantes a Cristo, pois na santificação nossas vontades se tornam conforme a vontade de Deus. Como cristãs e cristãos, Deus nos chama a viver de maneira diferente. Paulo coloca a questão assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículos 12 a 14. Não devemos viver nossa vida com medo do julgamento, porque Jesus já lidou com a penalidade de nossos pecados na cruz. Antes, somos chamados a viver vida santa, porque amamos a Deus e, portanto, não queremos fazer o que Deus odeia. E Deus odeia o pecado. O desafio hoje é que, como cristãos, precisamos levar a sério sobre o pecado em nossa vida. Não por medo de perder a salvação, mas porque, como diz Paulo, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Somos chamadas e chamados a viver um novo modo de vida, um grande desafio. Amém. Que Deus abençoe você.